Vamos lá, então. Agora, questão cento e Vambora, dois. porrada. Essa questão Só você gosta. ampliar. Só vou ampliar aqui, peraí. Bom, beleza, vamos lá. Uma mulher de 35 anos procura unidade básica de saúde, relatando cefaleia frontal progressiva há 2 meses, descrita como pulsátil, de intensidade moderada a forte, com episódios que duram de 4 a 24 horas. Refere que a dor é frequentemente associada a náuseas, além de fotofobia e fonofobia, sendo exacerbada pela exposição à luz forte e a sons altos, tá? A paciente não apresenta febre, não tem déficit motor, não tem alteração de consciência ou sinal de infecção. Refere que a mãe tem diagnóstico de enxaqueca e que já experimentou episódios semelhantes no passado, mas nunca com essa frequência e intensidade, tá? Nega tabagismo, nega consumo de álcool ou uso crônico de medicamentos, refere que os sintomas impactam no seu desempenho no trabalho e que frequentemente precisa se ausentar. Exame físico, sinais vitais, pressão 11/7, frequência cardíaca de 72, respiratória de 16, afebril 36,5 e sem déficits focais no exame neurológico, reflexos normais, simétricos e ausência de sinais meníngeos, ok? Gente, questão tranquila. Vamos nós. Pode passar para as perguntas, Beth, por favor. Quais os sinais de alarme para a cefaleia? Ó, vocês estão respondendo o diagnóstico, mas olha a pergunta. Quais os sinais de alarme para a cefaleia que indicam a necessidade de investigação neurológica mais aprofundada? Rapaziada, deixa de ser precoce, pelo amor de Deus. Calma. Lê a pergunta, beleza? Então, os sinais de alarme para a cefaleia que indicam necessidade de investigação neurológica. A Laís falou, mudança do padrão, cefaleia súbita que acorda durante a noite. Ele falou isso no Enunciado? que acorda, no enunciado, que acorda durante a noite? Acho que não. Não, mas é um sinal, tá? Não tá, mas aí lembra que não tá na questão, tá, gente? O despertar noturno é um sinal que a gente deveria investigar sim, Mas tá? olha só, Mas, só para fazer um adendo aqui. Aqui não está dizendo que é neste caso. Então, ok. Então tá? tá valendo. Só para eles. Porque era uma coisa que a gente ficou batalhando, discutindo Tá falando para bastante, a né? cefaleia. Exatamente. Não, tá falando para a cefaleia. Então ele entra. O despertar noturno, sim, tá? Idade, ok. Isso também. Que mais? Déficits neurológicos, alterações neurológicas, tá? É importante. Então, o cara pode ter rigidez de nuca, febre, sinais infecciosos, perfeito, tá? Isso tudo faz com que a gente vá para a investigação neurológica aprofundada, tá bom? Pode passar para as respostas, Beth, por favor. Ó, histórico de trauma também, perfeito, porque a gente pode pensar numa hemorragia subaracnoide que pode estar sangrando ainda ali, tá? Esse a gente Pode passar. tem resposta de aluno. Tem? Tem. Os sinais de alarme para a cefaleia, nesse caso, seria a fotofobia, piora com a luz forte, piora com o som, mas não foi a pergunta número um, correto? Pergunta número um foi aonde eu devo aprofundar para a investigação neurológica. Não, Tá mas vendo ele como é que a perguntou. galera Não, mas ele é perguntou, ó, quais são os sinais de alarme para para a cefaleia? cefaleia que indicam Indica. a necessidade de investigação neurológica mais aprofundada. E aí E ele aí ele respondeu. citou.
Exatamente, entendeu? Então, na verdade, ele citou o que o enunciado dizia. Mas isso daí, nenhum desses casos aí faz com que eu vá para uma investigação neurológica, A questão está diferente do sistema? Hã? A tá? questão da prova, Rafaela? Oxe, tá? Que estranho. Aí eu já não sei, gente. Tá, depois eu vou dar uma conferida. Que estranho. Porque a gente não fez nenhuma alteração. Depois eu vou dar uma olhada, tá? Se tiver, Deixa eu então, ver o gabarito, Beth, só para ver uma coisa aqui, rapidinho. gabarito. É, dá um. Aí, tá vendo? O gabarito ele segue a resposta ali que tá. Então vamos seguir pelo gabarito, vamos pular a resposta do aluno, tá? Para Depois não eu vou parecer que o conferir isso aluno. direitinho, tá, É, gente? Se porque às vezes o tiver aluno pergunta diferente, respondeu. É, uhum, porque às vezes o aluno respondeu diferente porque a questão tá porque diferente, tá tá? diferente. Tá bom, vamos lá. Beleza, gabarito. Então, a gente falou tudo. Cefaleia de início súbito e intensa, tá? Déficit neurológico focal, alteração do nível de consciência ou crise convulsiva, piora progressiva, tá? História de trauma craniano recente, a gente pode pensar numa hemorragia subdural, tá bom? Sinais de irritação meningia, rigidez de nuca, vocês falaram, sinais infecciosos, febre, vômito em jato, tá? Para a gente não pensar nada disso. Aí na justificativa ele bota, ó, o paciente não apresenta nenhum dos sinais de alarme listados acima, tá? O que sugere que a cefaleia seja primária, tá? Isso daí é só um toque, beleza? Mas a resposta é a número um, esquece justificativa, tá bom? A gente vai até sinais de meningismo. Tranquilo? Todos vocês acertaram até aí. Alguém com alguma dúvida? Posso seguir? Então vamos embora. Laís disse que eu posso, eu vou, hein? Tô Dois. indo, hein? Baseando-se nos achados clínicos, qual é a hipótese de diagnóstico mais provável e quais as outras condições devem ser consideradas no diagnóstico diferencial? Então ele quer saber como que a gente tem, qual é a hipótese de diagnóstico mais provável? Essa é a primeira pergunta. E quais outras condições devem ser consideradas no diagnóstico diferencial? Enxaqueca sem aura, cefaleia tensional, hipertensão intracraniana. Hipertensão intracraniana não entraria como um diagnóstico diferencial, porque a hipertensão intracraniana ela vai causar vômito em jato e deteriorização do quadro neurológico do paciente. Aneurisma roto é perigoso, tá? Aneurisma eu não colocaria como um diagnóstico diferencial também não, tá? Eu colocaria outras coisas aí que a gente vai ver no diagnóstico. Enxaqueca sem aura, cefaleia tensional, aí diagnóstico diferencial. Hemorragia subaracnoide entra também, mas entra com uma piora progressiva, tá? Então Doutor, não colocaria também não como diagnóstico diferencial. doutor, uma pergunta, uma dúvida. Pergunte. Essa hipertensão intracraniana benigna não entra? Não entra, cara. A hipertensão intracraniana, ela evolui muito rápido, tá? E normalmente a gente vai ter alteração neurológica. É Nesse que caso, nem qualquer tipo. Oi? nesse caso a gente vai ter um pseudo tumor cerebral? Então, cara, na verdade, o tumor cerebral, como eu já tive pacientes com tumor cerebral, eles evoluíram com alteração neurológica, tá? Sim. O menor tumor que surgiu não deu dor de cabeça, deu alteração neurológica, pra você ter ideia. Então, assim, a dor de cabeça, o tumor crescer, aparecer ou surgir uma metástase, principalmente em CA de mama, com metástase óssea, cerebral ou pulmonar com metástase cerebral, é, ou próstata também, que pode acontecer, mas não é tão comum. É mais mama que aparece mais para cérebro e acaba que nem sempre, tá?
Pode Tá bom. ser que tenha ou não. A gente pode pensar em coisas mais simples, Tudo tá? bem. Beleza? Então, Tudo assim, bem, doutor. a hipótese diagnóstica mais provável para vocês aí, qual que seria a enxaqueca sem aura? Todos concordaram? Beleza, Jander concorda, Gustavo concorda, Laís concorda, Neilton também concorda. Alguém discordou, gente? Enxaqueca sem áurea. Professor, por que que sem áurea se tem fotofobia? Então, áurea, a fotofobia não entra na áurea, tá? Áurea, ela é vômito, náusea e aquela, na verdade, não é a fotofobia. É quando você tem escotoma visual. Diferencie fotofobia de escotoma visual, galera. Escotoma visual é quando o paciente, ó, por exemplo, vertigem é uma áurea, é considerado áurea, tá? Sinais de que vai passar mal, de que começa a ficar nauseado, começa a querer vomitar, isso é áurea, tá? Então, assim, exatamente, com áurea tem disfagia, o paciente fica enjoado. Os escotomas visuais ou os escotomas cintilantes é quando você está aqui parado, tá? Você está aqui tranquilo, olhando, conversando. De repente, você começa a ver um monte de pintinha piscando, um monte de negócio piscando na sua vista, tá? Isso é escotoma visual, beleza? A fotossensibilidade é eu pegar e fazer isso aqui, ó. Eu tô com uma luminária bem no meu rosto aqui, eu vou mostrar para vocês. Não se assustem, tá, gente? A luz acende e o cara fica assim, ó, com a dor insuportável. O cara fica assim, ó. Isso é fotossensibilidade, tá? Fotofobia. Isso é a fotofobia, é uma dor que piora com uma luz, tá? E o escotoma visual são os pontinhos que vão aparecer antes da dor, tá? Então, a áurea, gente, é como se fosse um prelúdio do que vem por aí, tá bom? Então, é quando começa a ficar enjoado, é quando começa a ter tontura, é quando começa a ficar zonzo, é quando começa a ficar com essa vista embaralhada. Isso é a aura, tá bom? Tranquilo? Passa ou repassa? Podemos passar? Wellington, show de bola. Passa. Então vamos que vamos. Questão número 3, Beth. Número 3 não, a terceira pergunta dessa questão, por favor. Quais as medidas terapêuticas iniciais para o manejo desse paciente na atenção primária? Peraí, mas a gente não leu o Doutor, gabarito da podemos ler o 2. gabarito? É, isso. Deixa a Opa! gente ler o gabarito da 2, peraí. Ah, a gente não terminou o Gabriel 2. Volta, Não, então, a gente perdão. não leu a resposta do aluno. Mas a resposta do aluno a gente ia deixar, porque estava parecendo que estava com erro, não estava? Ah, tá. Verdade. Entendeu? Então vamos lá. O Não, gabarito da doutor, dois. nós Sabia, não não. limos a resposta da 2. A resposta do diagnóstico Tá está aqui, aí. beleza. O gabarito, né? Você Tá? tá falando, né? O Mas eu De... acredito que diagnóstico o está. aluno contestou bem. O aluno Oi? contestou bem. O aluno, essa Ó, resposta contestou bem. deixa eu voltar lá. Não, eu vi Ó, ali as que ele falou principais hipóteses direitinho. Ficou. diagnósticas relacionadas ao achado clínico seriam a cefaleia atencional. Uhum. É. Aí ele bota cefaleia atencional como principal, entendeu? Aí cefaleia em salva também, não é enxaqueca ele bota junto e enxaqueca com aura. Então, na verdade, ele botou todos os diagnósticos possíveis de dor de cabeça, tá? Então não esquece essa resposta aí, isso aí deve ser de outra coisa. Doutor, mas esses não Beleza? são os diagnósticos diferenciais da cefaleia primária. Como Ó, ele Daí o tem que. uma enxaqueca sem aura, eu tenho que Tá. fazer os diagnósticos diferenciais com as cefaleias primárias. E ele falou bem. Cefaleia em Tá, salva e cefaleia tensional. tá. A pergunta é: baseando-se nos achados clínicos, qual é a hipótese diagnóstica mais provável? Qual é a resposta dele?
Resposta dele é: as principais hipóteses diagnósticas correlacionadas ao achado clínico seriam a cefaleia tensional, cefaleia insalva, a enxaqueca e a enxaqueca com álcool. Resposta da questão, minha 2. avaliação, 0, tá? 0 ponto na questão. Porque aqui, ó, qual é a hipótese diagnóstica mais provável relacionada ao achado clínico? E outra, quando ele pergunta quais os diagnósticos diferenciais, ele cita a enxaqueca com aura. Ele cita enxaqueca e enxaqueca sem aura. Volta ali, Beth, por favor. Tá confusa a resposta. Tá vendo? Ele bota cefaleia em salva não dura 24 horas, e enxaqueca com aura. Não tem aura nessa questão. Então essa questão está totalmente errada. Por isso eu estou falando, nessa resposta, por isso que vocês têm que tomar muito cuidado, gente, tá? Não é implicância, não é encheção de saco. Essa prova, ela é bem capciosinha, vocês sabem disso. Então a gente não pode sair chutando tudo, tá? A cefaleia tensional, ela não dura 24 horas. A cefaleia em salva, ela vem e volta, tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Ó, a Então, quando Rafaela eu tá falando boto. assim, ó, só antes de te Tá. interromper, ela tá falando que no sistema tá. A pergunta é: cite as principais hipóteses diagnósticas correlacionando os achados clínicos. Mas Uhum, mesmo que é o que está lá assim, em cima? é, Ainda está errado. exato, acho que é isso que ele está querendo dizer, entendeu? Porque no Porque sistema. eles estão falando que no sistema a pergunta está diferente, ô Sim, sim, Beth. mas. Não, tudo bem, mas vamos aproveitar que está diferente, né? E acho que vamos Tá, discutir tá. isso. Vamos lá. Claro. A pergunta sendo o que está no sistema, que é: cite as principais hipóteses diagnósticas correlacionando os achados clínicos, isso é relacionado ao caso. Aí vem a tua resposta mesmo assim, dizendo que está errado. É isso que você está querendo dizer, certo, Luiz? Mesmo assim, Isso. a pergunta Ainda está sendo errado. outra, gente, a resposta está errada. É isso que ele está querendo dizer, vocês entenderam? É. Tranquilo, Entenderam? gente. Não é porque, na verdade, tá realmente não bate. Tá? Então, assim, você Mas botar eu acho enxaqueca. que eu estou entendendo aqui a dúvida deles, que acho que é uma dúvida muito comum na prova prática. Quando É, pergunta, sim, porque assim, olha, a tá. banca desta prova maledeta, quando ela pergunta principais hipóteses diagnósticas, ela não está querendo dizer diagnósticos diferenciais, tá? Tá. E aqui eu acredito que vocês devem ter entendido quais são os diagnósticos, todas as hipóteses que eu tenho, e não a principal hipótese. Então, aquela que eu realmente acredito. Entendem a diferença? Porque isso acontece muito, entendeu, Luiz? Porque na Sim. prova, às vezes, na prática, ele fala assim: quais são as principais hipóteses? Querendo dizer Aí eu diagnósticos diferenciais, inclusive. Caiu numa entendi. questão ali de aquela questão de cirurgia, que era endocardite. Ele fazia as duas coisas numa só. Ele perguntava: cite as principais hipóteses diagnósticas, como considerando diagnósticos diferenciais. Então, eu entendo que aqui, nessa resposta, vocês provavelmente entenderam que seria hipóteses diagnósticas como todos os diagnósticos diferenciais para esse caso. Mas isso é Beth, você importante. pode colocar na pergunta Posso. A Qual pergunta é que a está hipótese aqui diagnóstica? na pergunta aqui, ele fala qual é a hipótese diagnóstica mais provável. É, Aí, uma só. enxaqueca sem aura. aí vale o Isso. que o Luiz está falando, entendeu? Porque eu tenho que descartar de todas as hipóteses que eu estou fazendo diagnósticos diferenciais, que é o que estava na pergunta original, né? Do jeito que vocês estão falando. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu vou escolher a mais provável, que é isso que o Luiz está falando, entendem? Então, Mas, foi Beth, bom tem duas perguntas. E quais outras condições devem ser consideradas no diagnóstico diferencial? Você isso, responde. A sim, principal hipótese diagnóstica é enxaqueca sem aura. E quais
outras condições devem ser consideradas no diagnóstico diferencial. Aí você Isso. responde Aí você responde o cefaleia resto. insalva, cefaleia atencional. Sim, sim, isso aí, isso aí. Então tem duas perguntas numa só, mas eu achei importante ter essa desconexão com o que estava no sistema, até para a gente discutir, se vocês entenderem bem isso. Então vamos lá. Imaginando que na pergunta original fosse do jeitinho que a Rafaela colocou ali, que cite as principais hipóteses diagnósticas correlacionando ao achado clínico. Para vocês entenderem essa pergunta, principais hipóteses diagnósticas sem estar escrito mais provável é diagnóstico diferencial. Ok. Quando eu coloco hipótese diagnóstica mais provável, eu tiro de todos esses diagnósticos diferenciais aquela que mais se destaca. E aí eu explico o restante do diagnóstico diferencial. Tudo bem? Então, isso é confuso na prova, é muito confuso. A gente tem que tomar bastante cuidado na interpretação, porque induz a gente ao erro, né? Então, nessa questão que eu estou falando para vocês da prova prática de endocardite, ele fazia exatamente a mesma pergunta, mas ele queria que eu dissesse o quê? Diagnósticos diferenciais, que foi o que vocês responderam na resposta ali, tá? Ficou mais claro, gente? Então, se eu falar só hipóteses diagnósticas, né, para o caso, eu posso colocar tudo aquilo que eu acredito que tem a ver com o caso, mas eu não posso falar nada que seja muito diferente, porque não é aquilo que ele está falando. Eu não posso colocar enxaqueca com aura, entendem? Eu, Eles eu estão acho- colocando uma resposta contraditória, entendeu? Uma é, é por, contradiz a outra. Sim, mas é que assim, conceitualmente ali, como a prova confunde isso, eu quero só que eles separem o que que é diagnóstico diferencial, o que que são as Sim, hipóteses diagnósticas para aquele caso e qual é a mais provável. Então, são três sim. coisas diferentes. Essa prova é nojentinha, né, gente? A gente sabe disso. Sim, por É isso uma que prova. é muito preocupante a gente entender o que eles estão É. dizendo para a gente Não, responder não, eu acho. corretamente. Mas eu acho, gente, que é isso. A gente tem que, vocês têm que trazer isso pra gente. E eu acho que é válido a gente abrir e discutir mesmo, sabe? Não é querendo que a gente dê uma resposta certa. Eu acho que a gente tem, às vezes a gente pode mudar. É isso, tá? Se vocês trazem um problema pra gente, a gente tem que achar a resolução. E a gente tá junto nisso, tá? É, Então, assim, não se preocupem em relação a isso, não. Você não quer explicar para eles melhor. Então, assim, ó, só para eu entender. Hipótese diagnóstica mais provável é aquela que praticamente é. Tá, Hipóteses eles já sabem. diagnósticas não podem ser contraditórias, né? Então, olha, Isso, se não fosse isso, poderiam ser essas daqui, mas elas não podem se contradizer. E diagnósticos perfeito. diferenciais se contradizem, porque são diagnósticos diferenciais. Então, poderia ser isso, mas não é. É o que poderia ser, mas não é. Então, é o caso ali que Isso. ele colocou da enxaqueca com aura. Vocês entendem a pirâmide ali que a gente vai fazendo em relação aos diagnósticos? Falem comigo. Sim, doutora, eu acredito que quando a senhora colocar o gabarito final, a gente vai entender melhor. Tá, mas Eu acredito. Tá. perguntem mesmo, gente. Isso é muito, muito Isso é confuso, importante, gente. Não tem problema tá? falar, não, tá, gente? Fala É mesmo, porque muito confuso, a sabe? gente Isso, sabe que, da mesma maneira que gera confusão para vocês, você imagina aqui pra gente. Né? Tipo, eu ter que olhar, de sim, repente ter sim. alguma coisa diferente, eu tenho que pensar em um milhão de coisas, e eu tenho que entender vocês. Entendeu? E eu entendo perfeitamente. Tá? Isso aí Não, e realmente não até quando a tá. gente vai discutir o gabarito, né, Luiz? Isso também a gente quer entender o que a banca está pensando, né? Então, você, não, mas peraí, mas por que Exatamente. que eles colocaram isso? Eu não estou entendendo. Então, Não, tem a horas que gente... a gente fica aqui pensando, tipo, cara, mas Sim, por que essa sim. questão? Essa questão não faz sentido, entendeu? Isso Tipo, aí já tiveram várias questões que a gente parou e ficou conversando entre a gente, do tipo, Beth, não botaria essa questão, porque essa questão não faz sentido nenhum, cara. faz E essa é uma sentido. questão do tipo da questão que se botar vai valer, vai caber recurso, entendeu? Tipo, eles vão se enrolar, sacou? Então a gente sabe que é uma prova, pô, é desesperador ver isso, sabe? Tipo, Vamos é colocar até lá no difícil falar pra gabarito. vocês. Enfim, Vamos lá, vamos lá. gabarito. Então tá lá.
Principal hipótese, cefaleia perdão, enxaqueca sem aura, tá? Nesse caso, porque a mãe também tinha, então tem um histórico familiar. É uma cefaleia pulsátil, unilateral ou frontal, agravada por estímulos sensoriais, tá? Tem associação com náuseas, fotofobia e fonofobia, tá? E aí entram os diagnósticos diferenciais. Tensional, mais comum bilateral, é impressão, e ela não tem agravamento por luz ou ruído. Mas é um diagnóstico diferencial? Não para esse caso, né? Mas entra como diagnóstico diferencial. Foi o que a Beth falou agora. E a outra é a cefaleia secundária por sinusite crônica. O paciente vai ter aquela dor frontal, quando abaixa a cabeça piora, tá? Mas não tem nada a ver com luz, com som. E uma cefaleia cervicogênica, que é aquela dor que vem da coluna cervical, irradia para cá e dá dor, tá? Então, assim, questãozinha ruim deles, né? Bem padrão deles, tá? É uma questão complicadinha, mas é isso. Mas ficou Tranquilo? mais fácil de vocês entenderem, que assim, o É, Eu diagnóstico simples diferencial. colocaria demais, nos né? diagnósticos, eu colocaria nos diagnósticos diferenciados as outras causas de cefaleias primárias, como a cefaleia tensional e a cefaleia em salvo, porque esse tipo de cefaleia não é secundária a uma patologia. A atencional tá Tá, ali, né, tem. Diego? A A atencional adicional tá tá. ali, Mas você tá ali, pode tá ali. colocar outras, sim, né? Talvez ele não tenha colocado todas aqui, mas pode colocar. Mas para vocês entenderem a diferença, o diagnóstico diferencial é aquilo que a gente sabe que não é, mas que poderia ser, tá? Então, É, essa pergunta, a maneira da gente responder, quando a gente vai responder diagnóstico diferencial, é sempre responder. E o que não é, mas poderia ser? Eu estou com uma dor de cabeça. Quais são as características? Gente, está claro que é uma coisa. Ok, beleza. Mas e o que não é, mas poderia ser? Isso é um diagnóstico diferencial para a prova do INEP, tá, gente? A gente está sempre falando aqui. é para a prova do INEP, gente, exatamente. Isso. Tá? Porque é difícil para mim falar para vocês que uma cefaleia com essas características, com essa duração, com foto e fonofobia, possa me dar um diagnóstico diferencial. Já começa aí, tá? Então, tipo, por exemplo, fotofonofobia numa tensional, fotofonofobia numa sinusite, fotofonofobia para uma cefaleia cervicogênica. Então, assim, fica difícil para uma cefaleia em salva, entendeu? Então, assim, eu não teria um diagnóstico diferencial, por exemplo, para esse caso, tá? Mas é bem importante isso que o Luiz está falando, porque esse é um raciocínio que vocês usam na prática médica. Isso, E exatamente. aí, Então, assim, né, Luiz? E aí, isso não é fazer é prova, tá, gente? Por isso que é isso, muito é isso. importante ter ali esse olhar. A gente discute muito, por exemplo, quando está falando, olha, estou com uma dor lombar, né? Ou com uma dor abdominal, e assim, poxa, ela está no hipocôndrio direito, eu estou com alteração na cor da pele, poxa, está tudo muito característico para uma Murphy determinada. positivo, É, né? o cara te dá a questão, Exato. Aí você Só fala que aí, assim, diagnósticos diferenciais. É uma mulher, tá? É uma mulher em idade putz, fértil. Qual que é o diagnóstico diferencial para a prova? Eu também tenho que falar que poderia ser DIP. Beth, mas a dor aí em outro olha que. lugar. Não importa, É, entendem? Não não, e aí importa. às vezes o cara te dá bilirrubina tocada, paciente ictérico, é, toda a característica de uma colecistite, entendeu? Com coledocolitis, e aí você tem que falar diagnósticos diferenciais de dor abdominal naquela região numa mulher. Aí eu vou ter que falar de Isso. tubária rota, eu Exatamente, vou ter que falar de exatamente. cisto Exata- ovariano, eu vou ter que Exatamente. falar de apendicite, cara, são zilhões de. Então, assim, Exatamente. Então, você isso é uma abre o coisa seu meio. leque de diagnóstico diferencial. Você faz, você É, abre o teu leque para depois fechar. Então, diagnóstico diferencial é isso, tá, gente? Para a prova é isso, tá? Então, não sei se ficou claro. Então, Gustavo, Nilton, ali que comentaram, Priscila, ficou mais claro?
Vocês pediram para Sim, dar uma doutora, olhada. ficou. Ficou? Tá, então, assim, é muito importante, tá, gente, isso, porque realmente é uma dúvida que gera erro ali, tá? Então, bora lá, vamos para a terceira. A gente está na quarta, não tá? Estamos na quarta? Não, na terceira, né? Quais são as Porque a medidas gente voltou para terapêuticas dois, iniciais? é. Aham. As medidas terapêuticas iniciais para o manejo desse paciente na atenção primária e justifique cada uma delas. E aí, galera? O que a gente faz para manejar esse cara que está com dor? Ok, anti-inflamatório é uma. A gente não precisa ir direto para os anti-inflamatórios. É enxaqueca, lembra disso. Enxaqueca a gente tem um remedinho bem bom para isso. Ó, vou falar uma coisa bem assim. Beleza, analgesia básica. A Pri falou certo. A gente pode começar, gente, com analgesia básica, tá? A gente pode começar com paracetamol, pode começar com uma dipirona, e a gente vai aumentando. A gente não precisa dar um pancadão, né? De canhão. E aí a gente pode ir para o anti-inflamatório? Pode ir para o anti-inflamatório, mas o tratamento da enxaqueca a gente já sabe que o que vai responder melhor é o quê? É preconizado para o uso de enxaqueca. Tem dois. Anticonvulsivantes. A amitriptilina, né? São os tricíclicos, a gente pode usar. Ou triptanos. Perfeito. Beleza. Triptanos. Tá ótimo. Medidas terapêuticas iniciais. Pode ser evitar mudança de estilo de vida, fazer mudança de estilo de vida, evitar o que provoca, condimento, tentar descobrir com o paciente para ele fazer um recordatório alimentar, para ver se teve alguma coisa que deu o gatilho, queijo amarelo, café, qualquer coisa com cafeína, chocolate, glutamato monossódico, galera que come Cheetos, Doritos, essas coisas, isso pode dar enxaqueca, queijos amarelos, tá? Então são coisas que a gente pode fazer, beleza? Pode passar para a resposta, Beth, por favor. Então, olha lá, ó. Analgésicos comuns. A gente pode chegar com paracetamol, a gente pode ir aos anti-inflamatórios, tá? A gente pode fazer para o alívio da fase inicial, mas não melhorando, a gente vai partir para os triptanos, que são os que vão resolver, tá bom? Esses são para tratamento da crise, tranquilo? Na profilaxia, galera, a gente vai pensar primeiro em beta-bloqueador. A gente pode começar com propranolol. Eu sempre começo com dose baixa, tá? E às vezes amitriptilina, tá? A gente pode começar em dose baixa, o paciente responde, ou a gente pode ir aumentando também até chegar a 25 miligramas, tá bom? E aí a gente fala da modificação do estilo de vida, que vocês também falaram, identificação e evitar os gatilhos, cafeína, álcool, estresse, privação de sono, tá? Então, ou seja, não sejam médicos para não ter enxaqueca, beleza? Porque cafeína, estresse e privação de sono já está 90% da nossa vida aqui. Tranquilo? Dúvida, galera? Temos a quarta questão. Tô seguindo, hein? Quando a realização de exames complementares é indicada nesse caso? E quais exames devem ser priorizados? É simples. Quando a gente vai fazer exame? Tá na pergunta um. Alguém?
quando suspeitamos complicações, alterações neurológicas, rebaixamento acessório, exatamente, alteração comportamental, convulsão, sinais de febre, sinais infecciosos, sinais meníngeos, tá? Então isso é importante. Trauma, histórico de câncer. Então vamos dar uma olhada no que ele botou nesse gabarito maluco aí. São os red flags, é isso aí, perfeito. Então tá lá, tomografia de crânio, ressonância é o exame indicado, né? Apenas em caso de sinais de alarme, cefaleia subintensa, déficit neurológico, como se tudo que a gente falou. Hemograma e PCR se a gente estiver pensando em meningite, cefaleia associada à febre. Tranquilo? Então, assim, bem simples e resumido, tá? É a questão número um, só que vocês resumiram. Só para não falar a mesma coisa, não repetir a questão número um. Tranquilo? Beleza, gente?